O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 9. Shalya Parva. Radha Pravesa Parva. Capítulo 31. Yudhishthira chama Duryodhana do lago. Sanjaya disse, depois que aqueles 3 guerreiros em carros tinham deixado aquele local, os Pandavas chegaram àquele lago dentro do qual Duryodhana estava descansando. Tendo alcançado as margens do lago de Vaipayana, o chefe da linhagem de Kuru, eles viram aquele receptáculo de águas enfeitiçado por teu filho. Então Yudhishthira, se dirigindo a Vasudeva, disse, veja, o filho de Dhritarashtra aplicou seu poder de ilusão nessas águas. Tendo enfeitiçado as águas, ele está deitado dentro delas. Ele agora não pode temer ser ferido por homem. Tendo invocado uma ilusão celeste, ele está agora dentro das águas. Por meio de um ato de fraude, aquele indivíduo conhecedor de todo logro procurou esse refúgio. Ele, no entanto, não escapará de mim com vida. Mesmo que o próprio manejador do raio ajude em batalha, o povo, ó Madhava, ainda o verá morto hoje. Vasudeva disse, com teus próprios poderes de ilusão, ó Bharata, destrua essa ilusão de Duryodhana que é um perito nisso. Uma pessoa familiarizada com ilusão deve ser morta com ilusão. Essa é a verdade, ó Yudhishthira. Com ações e meios e aplicando teu poder de ilusão nessas águas, mate, ó chefe dos Bharatas, este Suryodhana, que é a própria alma da ilusão. Com ações e meios o próprio Indra matou os Daityas e os Danavas. O próprio vale foi limitado por aquele de grande alma Upendra, com a ajuda de muitos atos e meios. O grande Asura Hiranyaksha, como também aquele outro, Hiranyakasipu, foi morto por meio da ajuda de muitas ações e recursos. Sem dúvida, ó rei, Vritra também foi morto pela ajuda de ações. Similarmente o Rakshasa Ravana da linhagem de Pulastya, com seus parentes e seguidores, foi morto por Rama. Confiando em atos e artifícios, mostre tu também teus poderes. Aqueles 2 Daityas antigos, Taraka e Viprashiti de grande energia, foram nos tempos passados, ó rei, mortos pela ajuda de ações e recursos. Similarmente, Vatapi e Uvala, e Trísiras, ó Senhor, e os Asuras Sunda e Upasunda, foram todos mortos pela ajuda de meios. O próprio Indra desfruta do céu pela ajuda de ações e meios. Ações são muito eficazes, ó rei, e nada mais, ó Yudhishthira. Daityas e Danavas e Rakshasas e reis foram mortos por meio de atos e recursos. Tome portanto, a ajuda da ação. Sanjaya continuou, assim endereçado por Vasudeva, o filho de Pandu de votos rígidos, sorrindo, se dirigiu, ó monarca, ao teu filho de grande poder, que, ó Bharata, estava então dentro das águas daquele lago, dizendo, porque, ó Suryodhana, tu entraste nessas águas, depois de ter feito todos os kshatriyas perecerem e depois de ter, ó rei, feito tua própria família ser aniquilada. Porque tu entraste neste lago hoje, desejando salvar tua própria vida. Suba, ó rei, e lute conosco, ó Suryodhana. Onde, ó o principal dos homens, estão agora aquele orgulho e aquele senso de honra os quais tu tinhas, já que, ó rei, tu encantaste essas águas e estás agora deitado dentro delas. Todos os homens falam de ti em assembleias como um herói. Tudo aquilo, no entanto, é totalmente falso, eu penso, já que tu estás agora escondido dentro dessas águas. Suba, ó rei, e lute, pois tu és um kshatriya nascido de uma família nobre. Tu és Kauraveya particularmente. Lembre teu nascimento. Como tu podes te gabar do teu nascimento na linhagem de Kuru quando tu te escondeste dentro das profundidades deste lago, tendo fugido da batalha por medo? Esse não é o dever eterno de um kshatriya, ficar longe da batalha. Fuga da batalha, ó rei, não é a prática daqueles que são honrados, nem leva ao céu. Como é que sem ter chegado ao fim desta guerra, embora cheio de desejo de vitória, tu permaneces agora dentro desse lago, depois de ter causado e testemunhado um massacre de teus filhos e irmãos e senhores e parentes e amigos e tios maternos e aparentados? Sempre vaidoso da tua coragem, tu, no entanto, não és um herói.
Falsamente tu te descreves, ó Bharata, quando tu dizes na audição de todos os homens que tu és um herói, ó tu de mente perversa. Aqueles que são heróis nunca fogem à visão de inimigos. Ou, nos fale, ó herói, a respeito da natureza daquela coragem pela qual tu fugiste da batalha. Levante, ó príncipe, e lute, rejeitando teus temores. Tendo feito todas as tuas tropas e teus irmãos serem mortos, ó Suyoddhana, tu não deves, se tu estás inspirado com motivos honrados, pensar agora em salvar tua vida. Alguém como tu, ó Suyoddhana, que adotou os deveres kshatriya, não deve agir dessa maneira. Confiando em Karna, como também em Shakuni o filho de Subala, tu te consideraste imortal e, por tolice, fracassaste em compreender a ti mesmo. Tendo cometido tal pecado atroz, lute agora, ó Bharata. Como essa fuga da batalha se tornou atraente para alguém como tu? Certamente, tu te esqueceste de ti mesmo. Onde está aquela tua virilidade, ó Senhor, e onde, ó Suyoddhana, está aquele orgulho nutrido por ti? Onde foi agora aquela tua coragem, e onde também está aquela energia superior e formidável que tu tinhas? Onde está aquela tua habilidade com armas? Porque tu te encontras dentro desse lago agora. Levante, ó Bharata, e lute, cumprindo os deveres de um kshatriya. Ou governe a terra extensa depois de nos derrotar, ou jaza, ó Bharata, no solo nu, posto por nós. Esse mesmo é o teu maior dever, como prescrito pelo próprio Criador. Haja como foi prescrito verdadeiramente nas Escrituras, e seja um rei, ó grande guerreiro em carro. Sanjaya continuou. Assim endereçado, ó monarca, pelo filho inteligente de Dharma, teu filho respondeu a ele de dentro das águas nessas palavras. Duryodhana disse: não é em absoluto uma questão de surpresa, ó rei, que o medo entre nos corações das criaturas vivas. Em relação a mim mesmo, no entanto, ó Bharata, eu não fugi do campo de batalha influenciado pelo medo de perder a vida. Meu carro foi destruído, minhas aljavas estavam esgotadas, e meus motoristas Parshni foram mortos. Eu estava sozinho, sem um único seguidor para me defender em batalha. Foi por isso que eu desejei um pouco de descanso. Não foi para salvar minha vida, não foi por medo, não foi por aflição, ó rei, que eu entrei nessas águas. Foi só por causa da fadiga que eu fiz isso. Ó filho de Kunti, descanse um pouco com aqueles que te seguem. Erguendo-me desse lago, eu irei sem dúvida lutar com todos vocês em batalha. Yudhishthira disse: todos nós descansamos suficientemente. Por um longo tempo nós estávamos empenhados em uma busca por ti. Suba então, agora mesmo, ó Suyoddhana, e lute conosco. Ou matando os partas em batalha faça teu esse reino cheio de prosperidade, ou morto por nós em batalha vá para aquelas regiões que estão reservadas para heróis. Duryodhana disse: aqueles entre os Kurus, ó filho da linhagem de Kuru, por cuja causa eu desejava a soberania, isto é, aqueles meus irmãos, ó rei, jazem todos mortos no campo. Eu, além disso, não quero mais desfrutar da terra que está agora privada de riqueza e desprovida de kshatriyas superiores, e que, portanto, tornou-se como uma senhora viúva. Eu, no entanto, ainda espero te derrotar, ó Yudhishthira, depois de refrear o orgulho, ó touro da raça Bharata, dos Panchalas e dos Pandus. Não há, no entanto, mais qualquer necessidade de lutar quando Drona e Karna foram aquietados e quando nosso avô Bhishma foi morto. Essa terra despovoada, ó rei, agora existe para ti. Que rei gostaria de governar um reino desprovido de amigos e aliados? Tendo feito amigos tais como eu tinha serem mortos e até filhos e irmãos e pais, e vendo o meu reino tirado à força por vocês, quem há como eu mesmo que gostaria de viver? Vestido em peles de veado eu me retiraria para as florestas. Eu não desejo o reino, privado como eu estou de amigos e aliados, ó Bharata. Desprovida quase totalmente de amigos e aliados, de heróis e elefantes, essa terra existe para ti, ó rei. Desfrute dela agora alegremente. Quanto a mim, vestido em camurças, eu irei para as florestas.
Sem amigos como eu estou, eu não desejo, ó Senhor, nem a vida. Vá, ó monarca, e governe a terra destituída de senhores, sem guerreiros, privada de riqueza, e sem cidadelas, como tu escolheres. Sanjaya continuou. Ouvindo essas palavras de angústia pungente, o ilustre Yudhishthira se dirigiu ao teu filho Duryodhana, que estava ainda dentro daquelas águas, dizendo: não profira tais delírios de tristeza, ó Senhor, de dentro das águas. Eu não sinto, como Shakuni, qualquer compaixão por ti, ó rei, por palavras tais como essas. Tu podes agora, ó Suyoddhana, querer fazer um presente da terra para mim. Eu, no entanto, não desejo governar a terra dada dessa maneira por ti. Eu não posso pecaminosamente aceitar essa terra de ti. Aceitação de uma doação, ó rei, não é o dever prescrito para um kshatriya. Eu, portanto, não desejo ter a terra extensa dada dessa maneira por ti. Eu irei, por outro lado, desfrutar da terra depois de te vencer em batalha. Tu és agora o senhor da terra. Por que então tu desejar fazer um presente daquilo sobre o qual tu não tens domínio? Porque, ó rei, tu então não nos deste a terra quando nós, cumpridores das regras de virtude e desejosos do bem-estar da nossa família, te pedimos nossa parte? Tendo primeiro recusado o pedido do poderoso Krishna, porque tu agora desejas dar a terra. O que é essa tua loucura? Que rei aqui, atacado por inimigos, desejaria entregar seu reino? Ó filho da linhagem de Kuru, hoje tu não és competente para doar a terra. Por que então tu desejas fazer um presente daquilo sobre o qual tu não tens poder? Me derrotando em batalha, governe essa terra. Tu antigamente não concordaste em me dar nem aquela quantidade da terra a qual seria coberta pela ponta de uma agulha. Como então, ó monarca, tu me fazes uma doação da terra inteira? Como é que tu, que não pudeste antigamente abandonar nem aquela quantidade de terra a qual a ponta de uma agulha cobriria, agora desejas abandonar a terra inteira? Que tolo iria, depois de ter obtido tal prosperidade e governado toda a terra, pensar em fazer um presente daquela terra para seus inimigos? Estupefato pela loucura, tu não vês a impropriedade disso. Embora tu desejes dar de presente a terra, tu ainda não escaparás de mim com vida. Ou governe a terra depois de ter nos vencido, ou vá para regiões de bem-aventurança depois de ser morto por nós. Se nós dois, isto é, tu mesmo e eu mesmo, estivermos vivos, então todas as criaturas permanecerão em dúvida sobre a quem a vitória pertence. Tua vida, ó tu de previdência limitada, agora depende de mim. Se eu quiser, eu posso te permitir viver, mas tu não és capaz de proteger tua própria vida. Tu tinhas uma vez te esforçado especialmente para nos matar queimados e tirar nossas vidas por meio de cobras e outros tipos de veneno e por nos afogar. Nós fomos também injustiçados por ti, ó rei, pela privação de nosso reino, pelas palavras cruéis faladas por ti, e por teus maus tratos a Draupadi. Por essas razões, ó canalha, tua vida deve ser tirada. Levante-se, e lute conosco. Isso te beneficiará. Sanjaya continuou. Dessa maneira, ó rei, aqueles heróis, os Pandavas, entusiasmados com a vitória, repetidamente falaram lá, repreendendo e zombando de Duryodhana. Capítulo 32. Gadayuda Parva. Duryodhana se ergue do lago e se prepara para lutar. Dhritarashtra disse, assim admoestado por seus inimigos, como, de fato, aquele opressor de inimigos, meu filho heróico e nobre, que era colérico por natureza, se comportou então. Ele nunca antes tinha escutado admoestações semelhantes a essas. Ele tinha, além disso, sido tratado por todos com respeito devido a um rei. Ele, que antigamente se afligia em ficar à sombra de um guarda-sol, pensando que ele tinha aceitado a proteção de outro, ele, que não podia tolerar a própria refulgência do sol por causa de seu orgulho sensível, como ele poderia tolerar aquelas palavras de seus inimigos? Tu, com teus próprios olhos, ó Sanjaya, viste a terra inteira, até com seus mlechas e tribos nômades, depender de sua graça.
Repreendido dessa maneira naquele local pelos filhos de Pandu especialmente, enquanto deitado escondido em tal lugar solitário depois de ter sido privado de seus seguidores e servidores, pai, que resposta ele deu aos Pandavas após ouvir tais insultos mordazes e repetidos de seus inimigos vitoriosos? Conte-me tudo, ó Sanjaya, sobre isso. Sanjaya continuou. Assim repreendido, ó monarca, por Yudhishthira e seus irmãos, teu nobre filho, deitado dentro daquelas águas, ó rei de reis, ouviu aquelas palavras amargas e ficou muito miserável. Dando suspiros quentes e longos repetidamente, o rei agitou seus braços repetidas vezes, e colocando seu coração na batalha, respondeu dessa maneira, de dentro das águas, ao nobre filho de Pandu. Duryodhana disse: ó Partas, todos vocês possuem amigos, carros, e animais. Eu, no entanto, estou sozinho, desanimado, sem um carro, e sem um animal. Estando sozinho e desprovido de armas, como eu posso me arriscar a lutar a pé, contra inimigos numerosos todos bem armados e possuidores de carros? Vocês, no entanto, ó Yudhishthira, lutem comigo um de cada vez. Não é apropriado que o deva lutar em batalha com muitos dotados de coragem, especialmente quando aquele um está sem armadura, fatigado, afligido pela calamidade, extremamente mutilado em seus membros, e desprovido de animais e tropas. Eu não nutro o menor medo, ó monarca, de ti, ou de Vrikudara, do filho de Prita, ou Palguna, ou de Vasudeva, ou de todos os Panchalas, ou dos gêmeos, ou de Udana, ou de todas as outras tropas que tu tens. Permanecendo em batalha, sozinho como eu estou, eu resistirei a todos vocês. A fama, ó rei, de todos os homens justos tem a justiça como sua base. Eu digo tudo isso a vocês, observadores de ambas, justiça e fama. Erguendo-me desse lago, eu lutarei com todos vocês em batalha. Como o ano que gradualmente encontra todas as estações, eu encontrarei todos vocês em luta. Esperem, ó Pandavas. Como o sol destruindo com sua energia a luz de todas as estrelas na alvorada, eu irei hoje, embora sem armas e sem carro, destruir todos vocês possuidores de carros e corcéis. Hoje eu me livrarei da dívida que tenho com os muitos kshatriyas ilustres que morreram por mim, com Balika e Drona e Bhishma e Karna de grande alma, com os heróicos Jayadratha e Bhagadatta, com Shalya o soberano dos Madras e Burishrava, com meus filhos, ó o chefe da linhagem de Bharata, e Shakuni o filho de Subala, com todos os meus amigos e bem-querentes e parentes. Hoje eu me livrarei daquela dívida por matar-te com teus irmãos. Com essas palavras, o rei Kuru parou de falar. Yudhishthira disse: por boa sorte, ó Suyoddhana, tu conheces os deveres de um kshatriya. Por boa sorte, ó tu de braços poderosos, teu coração se inclina para a batalha. Por boa sorte, tu és um herói, ó tu da família de Kuru, e, por boa sorte, tu estás familiarizado com a batalha, já que, sem ajuda, tu desejas enfrentar todos nós em batalha. Lute com qualquer um de nós, tomando qualquer arma que tu queiras. Todos nós permaneceremos como espectadores aqui. Eu te concedo também, ó herói, esse outro desejo do teu coração, que se tu matares um de nós, tu então te tornarás rei. De outra maneira, posto por nós, vá para o céu. Duryodhana disse: um homem bravo como tu és, se tu me concedes a opção de lutar com somente um de vocês, essa massa que eu seguro em minha mão é a arma que eu escolho. Que qualquer um entre vocês que pensa que ele será meu páreo se adiante e lute comigo a pé, armado com massa. Muitos duelos extraordinários têm ocorrido em carros. Que esse combate extraordinário e formidável com a massa aconteça hoje. Homens enquanto lutando desejam trocar armas. Que o modo de luta seja mudado hoje, com tua permissão. Ó tu de armas poderosas, eu irei, com minha massa, derrotar-te hoje com todos os teus irmãos mais novos, como também todos os Panchalas e os Sanjayas e todas as outras tropas que tu ainda tens. Eu não nutro o menor medo, ó Yudhishthira, nem do próprio Chakra. Yudhishthira disse: levante-se, ó filho de Gandhari, e lute comigo, Suyoddhana.
Sozinho como tu estás, lute conosco, enfrentando um de cada vez, tu de grande poder, armado com tua massa. Seja um homem, ó filho de Gandhari, e lute com bastante atenção. Hoje tu terás que sacrificar tua vida mesmo que Indra se torne teu aliado. Sanjaya continuou. Aquele tigre entre homens, teu filho, não pôde suportar essas palavras de Yudhishthira. Ele deu suspiros longos e pesados de dentro da água como uma cobra poderosa de dentro de seu buraco. Atingido repetidamente com tais espinhos verbais, ele não pôde tolerar isso em absoluto, como um cavalo de raça nobre que não pode tolerar o chicote. Agitando as águas com grande força, aquele guerreiro valente se ergueu como um príncipe de elefantes de dentro do lago, respirando pesadamente em fúria, e armado com sua massa que era dotada da força do diamante e decorada com ouro. Atravessando as águas solidificadas, teu filho se ergueu, levando no ombro sua massa de ferro, como o próprio sol chamuscando tudo com seus raios. Dotado de grande força, teu filho, possuidor de grande inteligência, começou a manejar sua massa pesada feita de ferro e equipada com um gancho com corda ou corrente. Vendo ele armado com massa e parecendo uma montanha coroada ou o próprio Rudra manejador do tridente lançando olhares enraivecidos em criaturas vivas, eles observaram aquele chefe Bharata derramando uma refulgência em volta como o próprio sol flamejante no céu. De fato, todas as criaturas então observaram atentamente aquele castigador de inimigos de braços fortes, quando ele ficou de pé levando nos ombros sua massa depois de se erguer das águas, parecendo com o próprio destruidor armado com sua clava. De fato, todos os Panchalas então viram teu nobre filho parecer com Chakra o manejador do trovão ou o portador do tridente Yara. Vendo ele, no entanto, se erguer de dentro das águas, todos os Panchalas e os Pandavas começaram a se regozijar e pegar as mãos uns dos outros. Teu filho Duryodhana considerou aquela ação dos espectadores como um insulto dirigido a ele. Rolando seus olhos em fúria, e como se queimando os Pandavas com seus olhares, e contraindo sua fronte em 3 sulcos, e repetidamente mordendo seu lábio inferior, ele se dirigiu aos Pandavas com queixava em seu meio, dizendo: vocês Pandavas, vocês terão que aguentar o fruto dessas zombarias. Mortos por mim hoje, vocês, com os Panchalas, terão que ir para a residência de Yama. Sanjaya continuou. Erguendo-se da água, teu filho Duryodhana ficou lá, armado com massa, e com membros banhados em sangue. Coberto com sangue e encharcado com água, seu corpo então parecia com uma montanha derramando água do interior. Quando ele ficou de pé armado com massa, os Pandavas o consideraram como o enfurecido filho do próprio Surya armado com a clava chamada Kinkara. Com voz profunda como aquela das nuvens ou de um touro rugindo em alegria, Duryodhana então, de grande coragem, armado com sua massa, convocou os Partas para a batalha. Duryodhana disse: vocês terão, ó Yudhishthira, que me enfrentar um de cada vez. Não é apropriado que um herói deva lutar com muitos ao mesmo tempo, especialmente quando aquele único guerreiro está privado de armadura, fatigado com esforço, coberto com água, extremamente mutilado em membros, e sem carros, animais e tropas. Que os deuses no céu me vejam lutar sozinho, desprovido de todo o equipamento e privado até de armadura e armas. Eu sem dúvida lutarei com todos vocês. Tu serás juiz, como tu tens as qualificações necessárias, da propriedade e impropriedade de tudo. Yudhishthira disse: como é, ó Duryodhana, que tu não tinhas esse conhecimento quando muitos grandes guerreiros em carros, se unindo, mataram Abhimanyu em batalha? Os deveres kshatriya são extremamente cruéis, sem consideração por todas as considerações, e sem a menor compaixão. De outra maneira, como vocês puderam matar Abhimanyu sob aquelas circunstâncias? Todos vocês conheciam a virtude. Todos vocês eram heróis. Todos vocês estavam preparados para sacrificar suas vidas em batalha. O fim sublime declarado para aqueles que lutam justamente é a obtenção das regiões de chakra. Se esse é seu dever, que o nunca deve ser morto por muitos, porque então Abhimanyu foi morto por muitos, agindo de acordo com teus conselhos.
Todas as criaturas, quando em dificuldade, esquecem considerações de virtude. Elas então visualizam os portões do outro mundo como estando fechados. Põe a armadura, ó herói, e amarre teus cabelos. Pegue tudo mais, ó Bharata, do que tu precisas. Esse outro desejo teu, ó herói, eu te concedo além do mais, que se tu puderes matar aquele entre os 5 Pandavas com quem tu desejas um combate, tu então o serás rei. De outra maneira, posto por ele, tu irás para o céu. Exceto tua vida, ó herói, nos diga que benefício nós podemos te conceder. Sanjaya continuou. Então teu filho, ó rei, envolveu seu corpo com armadura feita de ouro, e colocou uma bela proteção para a cabeça enfeitada com ouro puro. Vestido em armadura brilhante de ouro, ele pôs aquela proteção para a cabeça. De fato, ó rei, teu filho então parecia resplandecente como um rochedo dourado. Vestido em armadura, armado com massa, e equipado com outros equipamentos, teu filho Duryodhana então, ó rei, permanecendo no campo de batalha, se dirigiu a todos os Pandavas, dizendo: entre vocês 5 irmãos, que qualquer um lute comigo, armado com massa. Em relação a mim mesmo, eu gostaria de lutar ou com Sahadeva, ou Bhima, ou Nakula, ou Palguna, ou contigo hoje, ó touro da raça Bharata. Acordado um combate, eu lutarei com qualquer um entre vocês e sem dúvida obterei a vitória no campo. Hoje eu alcançarei o fim dessas hostilidades que é difícil de alcançar, com a ajuda, ó tigre entre homens, da minha massa envolvida com tecido de ouro. Eu penso que não há ninguém que seja páreo para mim em um combate com a massa. Com minha massa eu matarei todos vocês um depois do outro. Entre todos vocês não há ninguém que é qualificado para lutar de modo justo comigo. Não é apropriado para eu falar tais palavras de orgulho com relação à minha própria pessoa. Eu irei, no entanto, fazer essas minhas palavras verdadeiras na sua presença. Dentro dessa mesma hora, essas palavras se tornarão ou verdadeiras ou falsas. Que pegue a massa aquele entre vocês que lutará comigo. Capítulo 33. Krishna repreende palavras duras de Yudhishthira para Duryodhana. Bhima se prepara para a luta. Sanjaya disse: enquanto Duryodhana, ó rei, estava rugindo repetidamente dessa maneira, Vasudeva, cheio de ira, disse essas palavras para Yudhishthira: que palavras irrefletidas tu falaste, ó rei, neste sentido, matando um entre nós seja tu rei entre os Kurus. Se, de fato, ó Yudhishthira, Duryodhana te escolher para lutar, ou Arjuna, ou Nakula, ou Sahadeva, qual será a consequência? Pelo desejo de matar Bhimasena, ó rei, por esses 13 anos Duryodhana tem praticado com a massa sob uma estátua de ferro. Como então, ó touro da raça Bharata, nosso propósito será alcançado? Por compaixão, ó melhor dos reis, tu agiste com grande estouvamento. Eu nesse momento não vejo um páreo para Duryodhana exceto o filho de Prita Vrikudara. Sua prática, além disso, com a massa, não é tão formidável. Tu, portanto, mais uma vez permitiste que um jogo baixo de acaso começasse como aquele nos tempos passados, entre tu mesmo e Shakuni, ó monarca. Bhima é possuidor de força e bravura. O rei Suryodhana, no entanto, é possuidor de habilidade. Em uma competição entre força e habilidade, aquele que é possuidor de habilidade, ó rei, sempre prevalece. Tal inimigo, ó rei, tu, com tuas palavras, colocaste em uma posição de facilidade e conforto. Tu te colocaste em uma posição de dificuldade. Nós, por causa disso, fomos colocados em grande perigo. Quem abandonaria a soberania dentro do alcance, depois de ter derrotado todos os seus inimigos, e quando ele tem somente um inimigo para matar e aquele único mergulhado em dificuldades? Eu não vejo aquele homem no mundo hoje, seja ele um deus, que é qualificado para derrotar Duryodhana armado com massa em batalha. Nem tu nem Bhima, nem Nakula nem Sahadeva, nem Palguna são capazes de vencer Duryodhana em luta justa. O rei Duryodhana é possuidor de grande habilidade.
Como então, ó Bharata, tu podes dizer para semelhante inimigo palavras tais como essas: lute, escolhendo a massa como tua arma, e se tu puderes matar um entre nós, tu então o serás rei? Se Duryodhana enfrentar Vrikudara entre nós desejando lutar de modo justo com ele, mesmo então nossa vitória será duvidosa. Duryodhana é possuidor de grande força e grande habilidade. Como tu pudeste dizer para ele, matando somente um entre nós tu serás rei? Sem dúvida, os filhos de Pandu e Kunti não estão destinados a desfrutar da soberania. Eles nasceram para passar suas vidas em contínuo exílio nas florestas ou em mendicância. Bhimazena disse: ó matador de Madhu, ó encantador dos veados, não te entregue à tristeza. Embora difícil de realizar isso, eu hoje alcançarei o fim dessas hostilidades. Sem dúvida eu matarei Suryodhana em batalha. Parece, ó Krishna, que a vitória de Yudhishthira o justo é certa. Essa minha massa é uma vez e meia mais pesada do que a de Duryodhana. Ó Madhava, não te entregue à aflição. Eu ouso lutar com ele, escolhendo a massa como a arma. Que todos vocês, ó Janardana, permaneçam como espectadores do combate. O que você diz de Suryodhana? Eu lutaria com os três mundos, incluindo os próprios deuses, mesmo que eles estivessem armados com todos os tipos de armas. Sanjaya continuou. Depois que Vrikudara tinha dito essas palavras, Vasudeva, cheio de alegria, elogiou-o muito e disse a ele: confiando em ti, ó alto de braços fortes, o rei Yudhishthira o justo irá, sem dúvida, obter de volta sua prosperidade resplandecente depois do massacre de todos os seus inimigos. Tu mataste todos os filhos de Dhritarashtra em batalha. Nas tuas mãos muitos reis e príncipes e elefantes encontraram seu destino. Os Kalingas, os Magadas, os Kauravas, os habitantes do oeste, os Gandharas foram todos mortos em batalha aterradora, ó filho de Pandu. Matando Duryodhana então, ó filho de Kunti, entregue a terra com seus oceanos a Yudhishthira o justo, como Vishnu conferido a soberania dos três mundos ao marido de Sachi. O infame filho de Dhritarashtra, te obtendo como um inimigo em batalha sem dúvida encontrará seu destino. Tu indubitavelmente cumprirás tua promessa por quebrar seus ossos. Tu deves, no entanto, ó filho de Prita, sempre lutar com atenção com o filho de Dhritarashtra. Ele é possuidor de ambas, habilidade e força, e sempre tem prazer na batalha. Então o Satyaki, ó rei, aplaudiu o filho de Pandu. Os Panchalas e os Pandavas, também, encabeçados pelo rei Yudhishthira o justo, todos aplaudiram aquelas palavras de Bhimazena. Então Bhima de força terrível se dirigiu a Yudhishthira, que estava em meio aos Sanjayas como o próprio sol resplandecente, dizendo: enfrentando esse em batalha, eu me arrisco a lutar com ele. Esse canalha entre os homens não é capacitado para me vencer em combate. Hoje eu vomitarei aquela ira qual foi mantida em meu peito sobre Suryodhana, o filho de Dhritarashtra, como Arjuna lançando fogo na floresta de Kandava. Eu hoje arrancarei o dardo, ó filho de Pandu, que se encontra fincado por tanto tempo no teu coração. Seja feliz, ó rei, depois de eu ter derrubado esse canalha com minha massa. Hoje eu recuperarei, ó impecável, tua coroa de glória. Hoje Suryodhana abandonará seu ar vital, sua prosperidade, e seu reino. Hoje o rei Dhritarashtra também, sabendo da morte de seu filho, se lembrará de todos aqueles males que ele fez para nós resultantes das sugestões de Shakuni. Tendo dito essas palavras aquele príncipe da linhagem de Bharata, possuidor de grande energia, se levantou para a batalha, como Chakra convocando Vritra para uma luta. Incapaz de tolerar aquela convocação, teu filho, de grande energia, procedeu para o combate, como um elefante enfurecido indo atacar outro. Os Pandavas viram teu filho, quando ele se aproximou armado com massa, parecer com a montanha coroada de Kailasa. De fato, vendo aquele teu filho poderoso permanecendo sozinho como um príncipe de elefantes separado da manada, os Pandavas ficaram cheios de deleite. Firme em batalha como um verdadeiro leão, Duryodhana não tinha medo, nem alarma, nem dor, nem ansiedade.
Vendo ele de pé lá com massa erguida como a montanha coroada de Kailasa, Vimazena, ó monarca, se dirigiu a ele, dizendo: lembre de todos aqueles males que o rei Dhritarashtra e tu mesmo tem feito para nós. Lembre do que aconteceu em Varanavata. Lembre de como Draupadi, enquanto em seu período, foi maltratada no meio da assembleia e como o rei Yudhishthira foi derrotado no jogo de dados por causa da sugestão de Shakuni. Veja agora, ó tu de alma perversa, a consequência terrível daqueles atos, como também das outras injustiças que tu fizeste aos partas inocentes. É por tua causa que aquele chefe ilustre dos Bharatas, o filho de Ganga, o avô de todos nós, jaz agora em um leito de flechas, derrubado por nós. Drona também foi morto. Karna foi morto. Shalya de grande coragem foi morto. Lashakuni também, a causa dessas hostilidades, foi morto em batalha. Teus irmãos heróicos, como também teus filhos, com todas as tuas tropas, estão mortos. Outros reis também, possuidores de heroísmo, e nunca recuando da batalha, foram mortos. Esses e muitos outros touros entre os kshatriyas, como também o Pratikami, aquele patife que agarrou os cabelos de Draupadi, foram mortos. Só tu ainda estás vivo, tu exterminador da tua classe, tu patife entre os homens. A ti também eu matarei hoje com minha massa. Disso não há dúvida. Hoje, ó rei, eu irei, em batalha, abrandar todo o teu orgulho. Eu destruirei também tua esperança de soberania, ó rei, e me vingarei de todos os teus crimes contra os filhos de Pandu. Duryodhana disse: qual a utilidade de muitas palavras? Lute comigo agora. Hoje, ó Vrikudara, eu abaterei teu desejo por batalha. Porque tu não olhas para mim, ó canalha, de pé aqui para um combate com a massa? Eu não estou armado com uma massa formidável que parece com o rochedo de Mavat. Que inimigo, ó patife, se arriscaria a me derrotar armado com essa arma? Se essa for uma luta justa, o próprio Purandara, entre os deuses, não é qualificado para esse fim. Por todos aqueles maus atos meus aos quais tu te referiste, tu não pudesses até agora me causar o menor dano. Por exercer meu poder, eu fiz vocês morarem nas florestas, servirem na residência de outro, se esconderem em disfarces. Seus amigos e aliados também foram mortos. Nossa perda foi igual. Se então minha queda ocorrer nessa batalha, isso será altamente louvável. Ou, talvez, o tempo será a causa. Até esse dia eu nunca fui vencido em luta justa no campo de batalha. Se você me vencer por meio de fraude, sua infâmia certamente durará para sempre. Aquele ato seu, sem dúvida, será injusto e infame. Ó filho de Kunti, não ruja inutilmente dessa maneira como nuvens outonais não carregadas com água. Mostre toda a força que tu tens em combate agora. Ouvindo essas palavras dele, os Pandavas com os Srinjayas, todos inspirados com desejo de vitória, as aplaudiram muito. Como homens excitando como um elefante enfurecido com palmas, todos eles então alegraram o rei Duryodhana com aqueles louvores e aplausos. Os elefantes que estavam lá começaram a grunhir e os corcéis a relinchar repetidamente. As armas dos Pandavas, que estavam inspiradas com desejo de vitória, flamejaram por iniciativa própria. Capítulo 34. Rama chega para assistir, Balarama, irmão de Krishna. Sanjaya disse: quando aquela batalha violenta, ó monarca, estava prestes a começar, e quando todos os Pandavas de grande alma tinham tomado seus assentos, de fato, sabendo que aquela batalha entre aqueles dois heróis, ambos os quais eram seus discípulos, estava prestes a começar, Rama, cuja bandeira portava o emblema da palmeira, e que possui o arado como sua arma, chegou àquele local. Vendo ele, os Pandavas, com queixava, avançaram cheios de alegria em sua direção, e recebendo-o, o adoraram com ritos devidos. Sua adoração terminada, eles então, ó rei, disseram a ele essas palavras: testemunhem, ó Rama, a habilidade, em batalha, dos teus dois discípulos. Rama então lançou seus olhos em Krishna e nos Pandavas, e olhando para Duryodhana também da linhagem de Kuru que estava em pé lá armado com massa, disse:
42 dias se passaram desde que eu deixei o lar. Eu parti sob a constelação Pushya e voltei sob Ravana. Eu estou desejoso, ó Madhava, de ver esse combate com a massa entre esses dois discípulos meus. Naquele momento os dois heróis, Duryodhana e Vrikodara, pareciam resplandecentes enquanto eles permaneciam no campo, ambos armados com maças. O rei Yudhishthira, abraçando ele que possui o arado como sua arma, devidamente perguntou sobre seu bem-estar e lhe deu as boas-vindas. Aqueles dois grandes arqueiros, os dois Krishnas ilustres, cheios de alegria, saudaram alegremente o herói tendo o arado como sua arma e o abraçaram. Similarmente, os dois filhos de Madri e os 5 filhos de Draupadi saudaram o filho de Rohini de grande força e permaneceram a uma distância respeitosa. Vimazena de grande força e teu filho, ó monarca, ambos com maças erguidas em seus braços, reverenciaram Baladeva. Os outros reis honraram por lhes darem as boas-vindas, e então todos eles disseram para Rama, testemunhe este combate, alto de braços poderosos. Assim mesmo aqueles poderosos guerreiros em carros falaram para o filho de grande alma de Rohini. Dotado de energia incomensurável, Rama, tendo abraçado os Pandavas e os Sanjayas, perguntou sobre o bem-estar de todos os outros reis. Da mesma maneira, todos eles, se aproximando, perguntaram a respeito do bem-estar dele. O herói do arado, tendo em retorno saudado todos os kshatriyas de grande alma, e tendo feito perguntas corteses acerca de cada um de acordo com suas idades, abraçou carinhosamente Janardana e Satyaki. Cheirando suas cabeças, ele perguntou sobre seu bem-estar. Aqueles dois, em retorno, ó rei, devidamente reverenciaram ele, seu superior, alegremente, como Indra e Upendra reverenciando Brahman, o Senhor dos Celestiais. Então o filho de Dharma, ó Bharata, disse essas palavras para aquele castigador de inimigos, o filho de Rohini: veja, ó Rama, esse combate formidável entre os dois irmãos. Assim adorado por aqueles grandes guerreiros em carros, o irmão mais velho de Keshava, de braços poderosos e grande beleza, tomou seu assento entre eles. Vestido em mantos azuis e possuidor de uma aparência formosa, Rama, quando ele sentou em meio àqueles reis, parecia resplandecente como a lua no firmamento, cercada por miríades de estrelas. Então aquele combate aterrador, de arrepiar os cabelos, aconteceu entre aqueles dois filhos teus, ó rei, para terminar a disputa que tinha sido travada por muitos anos. Capítulo 35. Janamejaya pergunta a respeito da peregrinação de Balarama a Sarasvati e vales sagrados. Maldição de Daksha de Tísica sobre Soma, crescimento e diminuição da lua. Janamejaya disse: na véspera da grande batalha, entre os Kurus e os Pandus, o senhor Rama, com a permissão de Keshava, tinha partido de Dvaraka acompanhado por muitos dos Vrishnis. Ele disse para Keshava: eu não prestarei ajuda nem ao filho de Dhritarashtra nem aos filhos de Pandu, mas irei para onde quer que eu queira. Tendo dito essas palavras, Rama, aquele que resiste a inimigos, tinha partido. Cabe a ti, ó Brahmana, me dizer tudo sobre seu retorno. Conte-me em detalhes como Rama chegou àquele local, como ele testemunhou a batalha. Na minha opinião tu és bem hábil em narração. Vaisampayana disse: depois que os Pandavas de grande alma tinham tomado seu posto em Upaplavya, eles despacharam um matador de Madhu à presença de Dhritarashtra, pelo objetivo da paz, ó de braços fortes, e para o bem de todas as criaturas. Tendo ido para Hastinapura e encontrado Dhritarashtra, Keshava falou palavras de significado verdadeiro e especialmente benéfico. O rei, no entanto, como eu te disse antes, não escutou aqueles conselhos. Incapaz de obter a paz, o poderosamente armado Krishna, aquele mais notável dos homens, voltou, ó monarca, para Upaplavya. Dispensado pelo filho de Dhritarashtra, Krishna voltou ao acampamento Pandava, e após o fracasso de sua missão, ó tigre entre reis, disse essas palavras para os Pandavas: incitados pelo destino, os Kauravas são a favor de desconsiderar minhas palavras.
Venham, ó filhos de Pandu, comigo para o campo de batalha, partindo sob a constelação Puxia. Depois disso, enquanto as tropas estavam sendo reunidas e colocadas em formação, o filho de grande alma de Rohini, aquela principal de todas as pessoas dotadas de força, se dirigiu a seu irmão Krishna, dizendo: ó de braços fortes, ó matador de Madhu, vamos prestar assistência aos Kurus. Krishna, no entanto, não escutou aquelas palavras dele. Com coração cheio de raiva por causa disso, aquele filho ilustre da linhagem de Yadu, o manejador do arado, então partiu em uma peregrinação ao Sarasvati. Acompanhado por todos os Yadavas, ele partiu sob a conjunção do asterismo chamado Maitra. O chefe Bhoja Kritavarma, no entanto, adotou o lado de Duryodhana. Acompanhado por Yudhana, Vasudeva adotou aquele dos Pandavas. Depois que o filho heróico de Rohini tinha partido sob a constelação Puxya, o matador de Madhu, colocando os Pandavas em sua dianteira, procedeu contra os Kurus. Enquanto prosseguia, Rama ordenou seus empregados no caminho, dizendo: tragam todas as coisas que são necessárias para uma peregrinação, isto é, todo artigo de utilidade. Tragam o fogo sagrado que está em Dvaraka, e nossos sacerdotes. Tragam ouro, prata, gado, mantos, cavalos, elefantes, carros, mulas, camelos, e outros gados de carga. Tragam todos esses artigos necessários para uma viagem às águas sagradas, e procedam com grande velocidade em direção ao Sarasvati. Tragam também alguns sacerdotes para serem especialmente empregados, e centenas dos principais dos Brahmanas. Tendo dado essas ordens aos empregados, o poderoso Baladeva partiu em uma peregrinação naquela época de grande calamidade para os Kurus. Partindo em direção ao Sarasvati, ele visitou todos os lugares sagrados em seu curso, acompanhado por sacerdotes, amigos, e muitos principais dos Brahmanas, como também com carros e elefantes e cavalos empregados, ó touro da raça Bharata, e com muitos veículos puxados por gado e mulas e camelos. Diversos tipos de coisas necessárias para a vida foram doados em grande quantidade e em diversos países para os fatigados e emaciados, crianças e idosos, em resposta, ó rei, às solicitações. Em todos os lugares, ó rei, Brahmanas eram prontamente gratificados com quaisquer iguarias que eles desejassem. Por ordem do filho de Rohini, homens em diferentes estágios da jornada armazenavam alimento e bebida em grandes quantidades. Artigos caros de vestuário e armações de cama e cobertores eram dados para a satisfação de Brahmanas desejosos de tranquilidade e conforto. Qualquer Brahmana ou Kshatriya que solicitasse qualquer coisa, ó Bharata, aquilo era visto ser dado de bom grado a ele. Todos os que formavam o grupo prosseguiam com grande felicidade e viviam alegremente. As pessoas da comitiva de Balarama doavam veículos para pessoas desejosas de fazer viagens, bebidas para aqueles que estavam com sede, e iguarias saborosas para aqueles que estavam com fome, como também mantos e ornamentos, ó touro da raça Bharata, para muitos. A estrada, ó rei, pela qual o grupo procedia, parecia resplandecente, ó herói, e era muito confortável para todos e parecia o próprio céu. Havia júbilo em todos os lugares perto dela, e iguarias saborosas eram obteníveis em todo lugar. Havia lojas e tendas e objetos diversos expostos para venda. O caminho inteiro estava, além disso, apinhado com seres humanos. E ele era adornado com várias espécies de árvores e criaturas, e vários tipos de pedras preciosas. Baladeva de grande alma, cumpridor de votos rígidos, doou para os Brahmanas muita riqueza e abundantes presentes sacrificais, ó rei, em diversos lugares sagrados. Aquele chefe da linhagem de Yadu também doou milhares de vacas leiteiras cobertas com tecidos excelentes e tendo seus chifres envolvidos em ouro, muitos corcéis pertencentes a países diferentes, muitos veículos, e muitos escravos belos. Assim mesmo Rama de grande alma deu riqueza em diversos tirtas excelentes no Sarasvati. No decorrer de suas vagueações, aquele herói de poder inigualável e conduta magnânima finalmente chegou a Kurukshetra. Janamejaya disse:
Diga-me, ó o principal dos homens, as características, a origem e os méritos dos vários Tirthas no Sarasvati e as ordenanças a serem cumpridas enquanto permanecendo lá. Diga-me isto, em sua ordem, ó o ilustre. Minha curiosidade é irreprimível, ó o mais notável de todas as pessoas conhecedoras de Brahma. Vaisampayana disse: o tópico das características e origem de todos esses Tirthas, ó o rei, é muito amplo. Eu irei, no entanto, descrevê-los para ti. Ouça esta descrição sagrada em sua totalidade, ó o rei. Acompanhado por seus sacerdotes e amigos, Baladeva primeiro procedeu ao Tirtha chamado Prabhasa. Lá, o senhor das constelações Soma, que tinha sido afetado com tísica, ficou livre de sua maldição. Recuperando energia lá, ó o rei, ele agora ilumina o universo. E porque aquele principal dos Tirthas na Terra antigamente contribuiu para investir Soma com esplendor depois que ele o tinha perdido, ele é, portanto, chamado Prabhasa. Janamejaya disse: por qual razão o adorável Soma foi afligido com tísica? Como também ele se banhou naquele Tirtha? Como ele, tendo se banhado naquela água sagrada, recuperou sua energia? Conte-me tudo isso em detalhes, ó o grande Muni. Vaisampayana disse: Daksha teve 27 filhas, ó o rei. Essas ele entregou em casamento para Soma. Conectadas com as várias constelações, aquelas esposas, ó o rei, de Soma de feitos auspiciosos, serviam para ajudar os homens a calcular o tempo. Possuidoras de olhos grandes, todas elas eram inigualáveis em beleza no mundo. Em abundância de beleza, no entanto, Rohini era a principal delas todas. O adorável Soma se deleitou muito com ela. Ela se tornou muito agradável para ele, e portanto, ele desfrutava dos prazeres de sua companhia exclusivamente. Naqueles tempos passados, ó monarca, Soma viveu muito tempo com Rohini unicamente. Por isso, aquelas outras esposas dele, aquelas que eram chamadas de constelações, ficaram descontentes com aquele de grande alma. Dirigindo-se rapidamente a seu pai Daksha, aquele senhor da criação, elas disseram a ele: Soma não vive conosco. Todas nós, portanto, ó o Senhor das criaturas, moraremos ao teu lado, em alimentação regulada e cumpridoras de penitências rígidas. Ouvindo essas palavras delas, Daksha viu Soma e disse a ele: te comporte igualmente para com todas as suas esposas. Não deixe um grande pecado te macular. E Daksha então disse para aquelas filhas dele: vão, todas vocês, à presença de Sazin. Por minha ordem, ele, também chamado Candramas, se comportará igualmente com todas vocês. Dispensadas por ele, elas então procederam para a residência dele que tem raios frios. Contudo o adorável Soma, ó o Senhor da Terra, continuou a agir como antes, pois satisfeito somente com Rohini, ele continuou a viver com ela exclusivamente. Suas outras esposas então mais uma vez foram juntas ao pai delas, e disseram para ele, empenhadas em te servir: nós moraremos no teu retiro. Soma não vive conosco e não tem consideração por tuas ordens. Ouvindo essas palavras delas, Daksha disse novamente para Soma: te comporte igualmente para com todas as tuas esposas. Não me deixe, ó Virochana, te amaldiçoar. Desconsiderando, no entanto, essas palavras de Daksha, o adorável Soma continuou a viver somente com Rohini. Nisso, suas outras esposas ficaram zangadas mais uma vez. Se dirigindo a seu pai, elas o reverenciaram por abaixarem suas cabeças, e disseram: Soma não vive conosco. Nos dê tua proteção. O adorável Candramas sempre vive com Rohini exclusivamente. Ele não dá importância às tuas palavras. E não deseja nos mostrar qualquer afeição. Portanto, salve-nos para que Soma possa aceitar todas nós. Ouvindo essas palavras, o adorável Daksha, ó o rei, ficou furioso e por causa disso lançou a maldição de tísica sobre Soma. Dessa maneira aquela doença tomou conta do Senhor das Estrelas. Afligido com tísica, Sazin começou a definhar dia a dia. Ele fez muitos esforços para se livrar daquela doença por realizar diversos sacrifícios, ó monarca. O fazedor da noite, no entanto, não pôde se livrar daquela maldição.
Por outro lado, ele continuou a enfraquecer e sofrer emaciação. Por causa, no entanto, do enfraquecimento de Soma, as ervas decíduas fracassaram em crescer. Seus sucos ficaram insípidos, e todas elas ficaram privadas de suas virtudes. E, por causa dessa decadência das ervas decíduas, as criaturas vivas também começaram a decair. De fato, devido ao enfraquecimento de Soma, todas as criaturas começaram a ficar emaciadas. Então os celestiais, indo até Soma, ó rei, o questionaram, dizendo: por que é que tua forma não é tão bela e brilhante como antes? Diga-nos o motivo pelo qual ocorreu essa grande calamidade. Ouvindo tua resposta, nós faremos o que é necessário para dissipar o teu temor. Assim endereçado, o Deus tendo a lebre como seu símbolo respondeu a eles e os informou da causa da maldição e da tísica com a qual ele era afligido. Os deuses então, tendo ouvido aquelas palavras, se dirigiram a Daksha e disseram: fique satisfeito, ó adorável, com Soma. Que essa tua maldição seja retirada. Candramas está muito emaciado. Somente uma pequena parte dele pode ser vista. Por causa do enfraquecimento dele, ó Senhor dos Celestiais, todas as criaturas também estão enfraquecendo. Trepadeiras e ervas de diversas espécies também estão definhando. Por seu enfraquecimento nós mesmos também estamos sofrendo emaciação. Sem nós, o que será esse universo? Sabendo disso, ó Mestre do Universo, cabe a te ficar satisfeito com Soma. Assim endereçado Daksha, aquele senhor das criaturas, disse essas palavras para os celestiais: é impossível fazer minhas palavras se tornarem diferentes. Por meio de algum artifício, no entanto, ó abençoados, minhas palavras podem ser retiradas. Que Sazin sempre se comporte igualmente com todas as suas esposas. Tendo-se banhado também naquele principal dos Tirtas no Sarasvati, o Deus que tem a lebre como seu símbolo irá, ó deuses, crescer novamente. Essas minhas palavras são verdadeiras. Por metade do mês Soma minguará todo dia, e por metade do mês seguinte ele crescerá todo dia. Essas minhas palavras são verdadeiras. Procedendo para o Oceano Ocidental, no lugar onde o Sarasvati se mistura com o oceano, aquele vasto receptáculo de águas, que ele adora aquele deus dos deuses Madevala. Ele então recuperará sua forma e beleza. Por essa ordem do Rishi Celeste Daksha, Soma então foi para o Sarasvati. Ele chegou àquele principal dos Tirtas chamado Prabhasa, pertencente ao Sarasvati. Banhando-se lá no dia da lua nova, aquele deus de grande energia e grande refulgência obteve de volta seus raios frios e continuou mais uma vez a iluminar os mundos. Todas as criaturas também, ó monarca, tendo ido para Prabhasa, voltaram com Soma entre eles para o lugar onde Daksha estava. Recebendo-os devidamente, aquele senhor das criaturas então as dispensou. Satisfeito com Soma, o adorável Daksha dirigiu-se novamente a ele dizendo: ó filho, não desrespeite as mulheres, e nunca desrespeite Brahmanas. Vai, obedeça minhas ordens atenciosamente. Dispensado por ele, Soma voltou para sua própria residência. Todas as criaturas, cheias de alegria, continuaram a viver como antes. Eu assim te disse tudo sobre como o fazedor da noite foi amaldiçoado, e como também Prabhasa se tornou o principal de todos os Tirtas. Em todo dia recorrente da lua nova, ó monarca, o Deus que tem a lebre como seu símbolo se banha no Tirta excelente de Prabhasa e recupera sua forma e beleza. É por esta razão, ó Senhor da Terra, que aquele Tirta é conhecido pelo nome de Prabhasa, já que se banhando lá Chandramas recuperou sua grande prabha refulgência. Depois disso, o poderoso Baladeva de glória imperecível procedeu para Shamazu de Beda, isto é, para aquele Tirta que é chamado por aquele nome. Dando muitos presentes caros naquele local, o herói que tem orado como sua arma passou lá e realizou suas abluções devidamente. O irmão mais velho de Keshava então procedeu rapidamente para Udapana.
Embora o Sarasvati pareça estar perdido lá, ainda assim pessoas coroadas com êxito ascético, por elas terem obtido grandes méritos e grande bem-aventurança naquele local, e devido também ao frescor das ervas e da terra lá, saiba que o rio tem uma correnteza invisível, ó monarca, através das entranhas da terra lá,